Alerta! Escuridão e pânico na Igreja Adventista. Com a Igreja Adventista no escuro, o ladrão aproveita. A cidade de São Paulo mergulhou em uma escuridão assustadora após o temporal que deixou mais de 2 milhões de pessoas sem energia. Com o passar das horas, a tensão aumentou. Sem luz, sem comunicação e sem segurança, os bairros transformaram-se em cenários de pânico. Semáforos apagados causaram caos no trânsito, enquanto comércios fechados e hospitais à beira de colapso lutavam para manter seus sistemas funcionando. A falta de iluminação nas ruas trouxe medo e insegurança. O silêncio e a escuridão criaram um ambiente de incerteza, e muitos se perguntavam: quando isso vai acabar? Dentro de casas, famílias recorriam a velas, gerando um clima sombrio, onde cada sombra parecia uma ameaça. Supermercados sem refrigeração perderam milhares de reais em alimentos estragados, empresas interromperam suas atividades, e no coração das pessoas, uma sensação de impotência tomou conta. Quando a luz se apaga, nossa vulnerabilidade é exposta. A ausência de energia elétrica faz com que a sociedade moderna pareça regredir, levando-nos a questionar até que ponto estamos preparados para lidar com crises como essa. A verdade é que a escuridão não nos deixa enxergar e agir com clareza. E é por isso que o ladrão busca a escuridão, pois é justamente nas trevas que ele pode melhor operar. E a Igreja Adventista, quais as terríveis consequências que ela tem sofrido com o apagão? Satanás, o ladrão descrito por Jesus em João 10, verso 10, vem para roubar, matar e destruir. Ele é o inimigo das nossas almas, e, como todo ladrão, ele se aproveita das trevas e da escuridão para agir com mais facilidade. Na escuridão, ele opera em silêncio, sorrateiramente, buscando o momento em que estamos mais distraídos, mais vulneráveis, para nos roubar aquilo que temos de mais precioso: nossa fé, nossa esperança e nossa conexão com Deus. Se não andarmos na luz, estaremos expostos e suscetíveis aos seus ataques. Ladrões odeiam a luz, pois ela revela suas intenções malignas e expõe suas ações. Da mesma forma, Satanás prospera onde há escuridão espiritual. Quando deixamos nossa vida espiritual enfraquecer, quando deixamos de vigiar e orar, criamos um ambiente de escuridão em nossos corações. E é nesse ambiente que o inimigo age, nos roubando lentamente, muitas vezes, sem que percebamos. O que Satanás quer roubar de nós? Ele quer começar pela fé. Quando a luz da fé começa a enfraquecer, o ladrão encontra a brecha perfeita. Ele lança dúvidas em nossa mente, fazendo-nos questionar o amor de Deus, sua presença e suas promessas. Sem fé, ficamos desorientados na escuridão, inseguros, incapazes de confiar completamente em Deus. Se ele conseguir roubar nossa fé, o primeiro passo para a destruição está dado. Depois, ele tenta matar nossa esperança. A esperança é como uma chama que nos ilumina nos momentos mais sombrios da vida, apontando para o retorno de Cristo e a promessa de vida eterna. Mas se permitimos que a escuridão tome conta, Satanás lança desânimo, dizendo que não há nada pelo que esperar. Quando a esperança morre, a escuridão se intensifica, e o futuro parece vazio e sem propósito. Deus nos chamou para ser a luz do mundo, para refletir seu caráter e levar a mensagem da salvação. Mas se estamos imersos em trevas espirituais, nos tornamos incapazes de cumprir essa missão. O ladrão destrói nosso zelo, nos torna apáticos, nos faz buscar conforto no mundo ao invés de viver com foco no reino de Deus. Perdemos nossa visão espiritual e, com isso, nossa utilidade no plano de Deus. Mas lembre-se de uma verdade fundamental: o ladrão só pode agir se houver escuridão. Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." João 8, verso 12. Se andarmos na luz, como Jesus nos chama, o inimigo não terá poder sobre nós. Quando permitimos que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas, expondo o pecado, a dúvida e o medo, o ladrão é desmascarado. Ele não pode roubar onde há luz, porque a luz revela suas intenções malignas e nos mantém alertas. A luz é a nossa proteção. Se deixamos a chama da fé acesa, permanecemos na oração e no estudo da palavra, o Espírito Santo nos ilumina, fortalecendo nossa fé e protegendo nossa esperança. A escuridão não tem poder sobre aqueles que vivem na luz de Cristo. E quanto mais intensa for essa luz em nossas vidas, menos espaço o inimigo terá para agir. Portanto, a escolha é nossa. Vamos andar na luz, mantendo nossa vela espiritual acesa, ou vamos nos acomodar na escuridão, dando oportunidade para o ladrão agir? A escuridão traz vulnerabilidade, mas a luz de Cristo nos mantém seguros. A fé permanece inabalável, a esperança brilha intensamente, e nosso propósito em Cristo é claro e poderoso. O caos que tomou conta de São Paulo,
com milhões sem energia e uma cidade mergulhada na escuridão, é apenas um reflexo das trevas que, segundo as Escrituras, cobrirão a terra nos últimos dias. Enquanto muitos estão preocupados com a falta de luz e os prejuízos financeiros, há uma realidade ainda mais sombria se desenrolando diante de nossos olhos: a decadência espiritual e moral da humanidade. Jesus, em São Mateus 24, nos deixou claro que esses tempos de tribulação viriam. Ele nos alertou sobre guerras, fomes, pestes, terremotos, e nos advertiu de que tudo isso seria apenas o início das dores. Você percebe que estamos vivendo exatamente o que Cristo previu? Ele disse que o amor de muitos esfriaria, que falsos profetas enganariam a muitos e que a iniquidade se multiplicaria. As cenas de destruição e confusão que vemos ao nosso redor não são meros eventos isolados, elas são sinais inconfundíveis de que o fim está próximo. Mas o que estamos fazendo com esses alertas? Estamos vigilantes ou adormecidos no meio da escuridão? Cristo nos pediu que estivéssemos prontos, que nossa fé fosse firme, pois os tempos de prova seriam intensos. Assim como a energia falhou em São Paulo, muitos de nós estamos falhando em manter acesa a chama da fé em nossos corações. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, também nos deixou um retrato aterrorizante dos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele continua descrevendo uma sociedade corrupta, onde os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. Não parece ser exatamente o mundo em que estamos vivendo? O que mais precisa acontecer para que acordemos para a realidade de que o fim está às portas? O que você vê nas notícias, a violência sem controle, a corrupção desenfreada, as desgraças naturais, tudo isso foi predito. Mas a pergunta é: estamos preparados para enfrentar o que vem a seguir? As cenas apocalípticas do fim do mundo, descritas no livro de Apocalipse, são claras. Haverá perseguições, catástrofes, uma batalha espiritual invisível e visível tomando conta do mundo. Estamos vendo o prelúdio desse cenário se desenrolar diante de nós. Você está pronto para esses eventos? Se a escuridão física em São Paulo deixou tantos desorientados, imagine quando a escuridão espiritual tomar conta do mundo de forma irreversível. O Apocalipse nos adverte sobre pragas, fome, destruição em massa, mas também nos fala de um pequeno grupo, os fiéis, que manterão suas lâmpadas acesas, prontos para a volta de Cristo. Onde você estará quando as profecias se cumprirem de forma plena? Este é um chamado de urgência. Desperte! Jesus nos advertiu sobre esses dias. Paulo nos descreveu com precisão o caráter corrupto dos homens dos últimos tempos. E o Apocalipse pinta um quadro aterrador do fim. A escuridão já começou a cobrir a terra, e o tempo de tomar uma decisão é agora. Quando as luzes do mundo se apagarem de vez, será que a luz da sua fé ainda estará acesa? Durante a pandemia de Covid-19, o mundo foi tomado pelo medo e pela incerteza. Era como se o fim estivesse à nossa porta. Milhões de vidas foram perdidas, sistemas de saúde colapsaram, e, de repente, todas as estruturas que sustentavam a vida cotidiana começaram a ruir. Para muitos adventistas e cristãos em geral, esse foi o momento em que os alarmes espirituais soaram alto. As prateleiras das igrejas virtuais ficaram lotadas de sermões, estudos bíblicos e apelos ao arrependimento. Parecia que o mundo estava finalmente percebendo que os dias estavam contados, e com as ruas desertas e os hospitais lotados, muitos começaram a clamar a Deus com mais intensidade. Muitos acreditaram que esse era o cumprimento final das profecias. Alguns viram na pandemia os sinais claros do tempo do fim, e houve uma corrida para o altar da oração. As orações eram fervorosas, os pedidos de perdão se multiplicaram, e, por um breve momento, parecia que a humanidade havia se reconectado com sua fragilidade e com a necessidade urgente de Deus. Mas o que aconteceu depois que o pior passou? O medo que trouxe muitos para os joelhos também foi rapidamente substituído pela indiferença à medida que as coisas voltaram ao normal. Assim que as vacinas chegaram, as restrições foram suspensas, e a vida começou a retornar à sua rotina frenética, aquele fervor espiritual se dissipou. Muitos que antes clamavam por misericórdia durante o auge da pandemia logo voltaram a se preocupar com as coisas deste mundo, com suas carreiras, seus confortos, suas distrações. Isso não deveria nos surpreender, porque Jesus, em Mateus 24, nos advertiu sobre a volatilidade da fé em tempos de tribulação. Ele disse que nos últimos dias muitos se voltariam para Deus no meio das aflições, mas, assim que a tempestade passasse, o amor de muitos esfriaria. Foi exatamente isso que vimos.
O clamor desesperado por Deus durante a pandemia foi logo substituído pelo mesmo materialismo e indiferença espiritual que reinava antes da crise. Essa pandemia foi um sinal. Foi um alerta, uma advertência de que o mundo pode mudar em um piscar de olhos. Mas será que aprendemos a lição? Quando tudo estava sombrio e sem esperança, muitos se agarraram a Deus. Mas agora que as coisas parecem estar voltando ao normal, quantos ainda têm suas lâmpadas cheias de óleo? Quantos continuam vigiando e orando, sabendo que o fim está mais perto do que nunca? A Covid-19 foi um lembrete de nossa vulnerabilidade, de que as profecias sobre os tempos do fim são reais e podem se cumprir em um piscar de olhos. Mas, assim como a tempestade em São Paulo, o que mais precisa acontecer para que permaneçamos alertas? O tempo da preparação não é quando a crise chega, mas antes dela. Estamos realmente prontos para o que vem a seguir? Se a pandemia fez o mundo tremer, o que dirá das cenas apocalípticas que estão por vir? Não podemos nos dar ao luxo de relaxar agora. A pandemia passou, mas os sinais continuam. Cristo está voltando. A próxima crise pode não ser uma doença global, mas algo ainda mais devastador, e só aqueles que estiverem espiritualmente preparados, com uma fé firme e vigilante, serão capazes de resistir ao que está por vir. Agora é a hora de permanecer alerta, porque a escuridão espiritual continua se aproximando. Como expulsar as trevas e trazer a luz da mensagem final? A pergunta crucial que se impõe é: como podemos expulsar essas trevas e trazer de volta a luz da mensagem do terceiro anjo? A resposta não é simples, mas começa com o reconhecimento doloroso de nossa condição espiritual. Precisamos olhar para dentro e nos perguntar: estamos realmente vivendo a mensagem que professamos? Se queremos que a luz brilhe novamente em nossa igreja, devemos nos comprometer com reavivamento e reforma genuínos. O primeiro passo é o arrependimento profundo e sincero. Não é suficiente apenas sentir um remorso superficial por nossas transgressões. Precisamos nos humilhar diante de Deus e pedir perdão por termos nos afastado de sua verdade. Isso requer um clamor fervoroso em oração, pedindo que o Espírito Santo penetre em nossos corações e revele a magnitude de nossas falhas. Precisamos ser confrontados pelo próprio Deus com a realidade de que estamos vivendo em conformidade com o mundo em vez de brilhar como a luz que fomos chamados para ser. O segundo passo é o estudo profundo da Palavra de Deus e dos escritos de Ellen White. Temos que voltar às raízes de nossa fé. Se realmente queremos compreender a mensagem do terceiro anjo, devemos mergulhar nas Escrituras e nas instruções que Deus nos deu por meio de seus profetas. O que ela disse sobre a reforma de saúde? Sobre o sábado? Sobre a necessidade de se manter separado do mundo? Esses não são apenas princípios para debate, mas verdades vivas que precisam ser incorporadas em nossas vidas. Se ignorarmos essa verdade, a luz não pode brilhar. Em terceiro lugar, a unidade é fundamental. A igreja deve se unir em torno da missão que Deus nos confiou. Devemos deixar de lado as divisões, as rivalidades e os conflitos que nos enfraquecem. Precisamos de um movimento de reavivamento coletivo, onde cada membro da igreja esteja comprometido em expulsar as trevas e trazer a luz da mensagem do terceiro anjo. Quando a igreja se une, a luz brilha mais intensamente. O quarto passo envolve a prática ativa da fé. Precisamos sair dos bancos da igreja e levar a luz para as ruas. A mensagem não é apenas para nós, ela é para o mundo. As trevas não serão expelidas simplesmente com nossas palavras, mas com nossas ações. Isso significa servir aos necessitados, pregar com ousadia, compartilhar a esperança que temos em Cristo e ser a expressão viva do amor de Deus. A luz que brilha em nós deve refletir em tudo o que fazemos. Por fim, devemos clamarmos pelo poder do Espírito Santo. Nenhum esforço humano pode trazer essa transformação. Precisamos do poder do alto para renovar nossas mentes e corações, para que a luz de Cristo brilhe em nós e através de nós. Somente quando estivermos cheios do Espírito Santo seremos capazes de expulsar as trevas que ameaçam nossa missão. É uma luta espiritual e, como tal, deve ser enfrentada com fervor e determinação. Então, a pergunta final é: você está pronto para se envolver nessa luta? Você está disposto a se humilhar, a estudar, a unir-se e a agir? A luz da mensagem do terceiro anjo depende de você e de mim. Se quisermos ver a luz de Cristo brilhando em nossa igreja e no mundo, precisamos agir agora. As trevas espirituais estão esperando para serem expelidas, e o tempo de agir é agora. Vamos nos levantar, expulsar as trevas e levar a luz da verdade ao mundo, porque a mensagem do terceiro anjo é mais do que um chamado, é a nossa missão divina. Com a igreja adventista no escuro, o ladrão aproveita. Essa frase carrega uma verdade poderosa e urgente. Se a igreja não mantiver sua vela espiritual sempre acesa, Satanás, o grande ladrão,
encontra a oportunidade perfeita para entrar e roubar aquilo que temos de mais precioso, nossa fé e nossa esperança. Quando a luz se apaga, quando a chama do Espírito Santo enfraquece, é nesse momento que o inimigo se infiltra sorrateiramente. E, como um ladrão na calada da noite, ele vem para destruir tudo que a igreja deveria proteger: a verdade, a integridade e o compromisso com Deus. Jesus nos advertiu sobre a importância de estarmos sempre vigilantes. Se nossa lâmpada espiritual estiver apagada, seremos pegos desprevenidos. Satanás se aproveita da escuridão, da apatia espiritual, da indiferença e do enfraquecimento da nossa fé para semear dúvidas, desânimo e confusão no meio do povo de Deus. Ele age nas sombras, roubando a certeza da salvação, enfraquecendo nossa esperança na breve volta de Cristo e minando a confiança na verdade que um dia foi abraçada com tanto fervor. A vela espiritual da igreja precisa permanecer acesa. E isso só acontece quando estamos firmes na oração, imersos no estudo da palavra de Deus e atentos aos perigos que nos cercam. Não podemos relaxar nem por um momento. O espírito de vigilância deve ser constante, pois o inimigo está sempre à espreita, procurando brechas para entrar. A igreja que não cuida de sua luz espiritual se torna vulnerável ao engano, ao mundanismo e à apostasia. Pense nisso: se o ladrão entra e rouba nossa fé, o que sobra? Quando a fé desaparece, a esperança se esvai. Sem esperança, a igreja se torna apenas uma instituição vazia, sem vida, sem propósito, incapaz de cumprir sua missão. E o que é a igreja sem sua missão? É apenas mais uma organização, incapaz de trazer luz ao mundo. Por isso, precisamos urgentemente reacender a chama. Cada membro da igreja é responsável por manter sua própria lâmpada cheia do óleo do Espírito Santo. Precisamos de um reavivamento que purifique nossos corações e mentes. Precisamos voltar às raízes da fé adventista, firmados na verdade bíblica e nos conselhos de Ellen White. Sem essa renovação, a escuridão espiritual continuará a se espalhar, e o ladrão continuará a saquear nossa fé, nossa esperança e nosso futuro eterno. Vamos acordar enquanto ainda há tempo. Mantenhamos nossa vela acesa, para que a igreja esteja sempre vigilante, e o ladrão, Satanás, não tenha nenhuma oportunidade de nos roubar aquilo que mais importa. O momento de agir é agora.